Olá, meus amigos e minhas amigas. Entre os assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre o que, ao menos segundo Zelensky, foi o maior ataque russo à Ucrânia desde o início da guerra. Será que já é a resposta por causa do uso dos ataques MS contra o território russo? Bom, hoje, sexta-feira, a Rússia fez realmente um gigantesco ataque aéreo contra as instalações de energia ucranianas. Zelensky, após relatar o ocorrido, voltou a reforçar o pedido insistente por maior apoio do Ocidente. Segundo informações que vieram de Kiev, o ataque russo foi feito com 93 mísseis e quase 200 drones. Agora, segundo disse a defesa aérea ucraniana, eles conseguiram interceptar 81 desses mísseis. E tem mais. Afirmaram que teriam usado para isso os famosos caças F-16. Mas mesmo com essa defesa toda, o estrago foi grande. Afinal, além de, pelas minhas contas, 12 mísseis que teriam atingido seus alvos, ainda temos os destroços, né? E isso sem falar nos drones. Regiões inteiras ficaram no escuro, como o Lviv, que, como vocês sabem, fica ali perto da fronteira com a Polônia. Agora, gente, não podemos esquecer que já está aquele frio de rachar lá, hein? Está abaixo de zero. E milhões de pessoas estão sem energia para se aquecer. Para Zelensky, o plano de Putin é exatamente o de destruir tudo e espalhar terror entre os milhões de habitantes. Depois de dizer isso, voltou a pedir com urgência que o Ocidente envie sistemas de defesa aéreas como os Iris-T para lidar com a gravidade da situação. Bom, agora fica aqui uma dúvida. Será que esse ataque foi a tal retaliação? Afinal, o ataque veio logo depois de a Ucrânia usar aqueles mísseis americanos Ataque-MS para atingir uma base militar russa. Enquanto isso, os combates no leste da Ucrânia continuam pesados, com a Rússia ganhando terreno no Donbass. E por falar nisso, não podemos deixar de falar em Pokrovsk, gente. A situação por lá está esquentando muito e os relatos vindos de blogueiros pró-Rússia dão uma ideia do que está acontecendo. Eles estão dizendo que as forças russas já estão a apenas 1,5 quilômetros da cidade, o que já seria um avanço considerável desde as últimas informações. Esse avanço veio de um empurrão forte pelo sul, segundo informações, e algumas unidades especiais, aqueles grupos de sabotagem e reconhecimento, já teriam entrado na cidade, que, como vocês sabem, é um hub rodoviário e ferroviário, o que significa que controlar essa área pode mudar bastante a situação. Bom, a ideia russa parece ser a de usar Pokrovsk como uma forma de bagunçar as linhas de suprimento ucranianas na frente leste. Além disso, isso acabaria facilitando a captura de outra cidade importante, Chasivar, que fica numa posição mais elevada. Segundo Yuri Podolyak e outros blogueiros pró-Rússia, como Boris Rosin, esses grupos de sabotagem e reconhecimento, aqueles times pequenos que avançam antes das tropas principais, já estão dentro de Pokrovsk. Agora, como sempre gosto de comentar, essas informações, gente, não foram verificadas de forma independente, tá? E as imagens geolocalizadas ainda demoram cerca de 24 horas para serem publicadas. Do lado ucraniano, o que a gente sabe é que o exército do país relatou na última quarta-feira que os russos destruíram ou capturaram várias posições ucranianas perto de Pokrovsk. Por enquanto, Kiev não deu nenhuma declaração oficial sobre os avanços mais recentes, mas, pelo andar da carruagem, a situação parece realmente crítica. Vários analistas, tanto russos quanto ocidentais, estão dizendo que o conflito pode estar entrando na fase mais perigosa até agora. Isso porque, ao mesmo tempo em que as forças russas estão avançando, a Ucrânia começou a usar os mísseis Ataque-MS fabricados nos Estados Unidos para atacar profundamente o território russo. O ministro da Defesa russo, Andrei Beluzov, fez uma visita às tropas do Grupo Oriental que estão lutando ao sul da cidade estratégica de Kurakov, que fica a uns 35 quilômetros ao sul de Pokrovsk. Segundo o ministro da Defesa russo, o tenente-general Andrei Yenayev relatou que esse grupo oriental conseguiu tomar mais de 300 quilômetros quadrados de território ucraniano só no último mês. Nesse momento da guerra em que há uma pressão por uma escalada tanto por parte de Zelensky quanto de Biden, a fala de Trump põe luz sobre a situação. O Kremlin, por exemplo, elogiou Trump hoje. Isso porque ele criticou os ataques ucranianos em território russo usando mísseis fornecidos pelos Estados Unidos. Trump disse numa entrevista para a Times Magazine que permitir esse tipo de ataque foi uma decisão, segundo ele, louca, porque isso só escalou ainda mais a guerra. Ele também falou que os Estados Unidos não deveriam ter permitido que isso acontecesse. Gente, nós estamos falando de alguém que vai estar na Casa Branca em menos de 30 dias. Então é claro que isso mexe com os cálculos e com as peças no tabuleiro. Dmitry Peskov foi rápido em responder e disse que a visão de Trump está alinhada com a do governo russo. Ele até comentou que essa declaração combina completamente com a posição da Rússia.
Peskov disse que as palavras de Trump mostram que ele entende o que está escalando a situação. Dá para ver como essas declarações podem influenciar as discussões sobre o fim do conflito? Por outro lado, líderes ocidentais ainda sugerem que a Rússia tem ambições militares que vão além da Ucrânia. É como se a guerra fosse só uma peça de um quebra-cabeça maior nos planos do Kremlin. Enquanto isso, a Rússia está alertando que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de permitir que a Ucrânia ataque profundamente o território russo com mísseis ataque MS pode levar, sim, a algo ainda mais grave, quem sabe até uma guerra mundial. Gente, é como se existisse um cronômetro em movimento. Enquanto um quer pisar no acelerador para ficar difícil de parar, o outro está tentando ao menos manter o freio de mão puxado, mesmo queimando a lona de freio. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, o líder do HTS, o grupo rebelde que tomou o poder na Síria e derrubou o regime que governava o país há 54 anos, deu entrevista e contou detalhes de como eles conseguiram sair vitoriosos. Abu Hassan al-Hawi, o chefe militar do Hayat Tahrir al-Sham, o famoso HTS, deu sua primeira entrevista à mídia estrangeira desde a queda de Assad. Ele explicou como o grupo dele, baseado no noroeste da Síria, trabalhou lado a lado com rebeldes no sul para criar uma espécie de sala de guerra unificada. A ideia era cercar Damasco por dois lados, garantindo um golpe final no coração do regime. Segundo al-Hawi, o plano para derrubar Assad, plano que foi chamado de dissuadindo a agressão, começou a ser desenhado há 1 ano, mas o grupo vinha se preparando há muito mais tempo. Segundo ele disse, desde 2019 o HTS começou a desenvolver uma doutrina militar sólida para transformar as várias facções da oposição, que eram meio desorganizadas e desconectadas, em uma força de combate disciplinada e eficiente. E isso foi necessário porque, lá em 2019, o regime sírio tinha lançado uma grande ofensiva no noroeste do país, empurrando os rebeldes para Idlib, onde eles ficaram confinados. Aquele teria sido um momento difícil, mas também acabou sendo um divisor de águas. O HTS percebeu que, se quisesse derrotar Assad, precisava organizar as coisas. Então começou a incorporar outros grupos sob seu comando. Aqueles que resistiram acabaram sendo forçados a se alinhar. Inclusive, ele diz que eles enfrentaram o Raiz al-Din, uma facção ligada à Al-Qaeda que rejeitava a abordagem mais pragmática do HTS. No final, o HTS acabou se tornando a principal força no noroeste da Síria. Al-Hawi explicou que eles estudaram o inimigo analisando as táticas usadas pelo regime de dia e de noite. Usaram esse conhecimento para criar suas próprias estratégias. Ele falou que não só organizaram suas forças, mas também começaram a produzir suas próprias armas, veículos e munições. Sendo realista, o HTS sabia que não tinha como competir diretamente com o poder de fogo do regime, que contava com o apoio da Rússia e do Irã. Então eles acabaram apostando na criatividade. Criaram uma unidade de drones reunindo engenheiros, mecânicos e químicos. Drones de reconhecimento, drones de ataque e até drones suicidas, todos projetados para maximizar alcance e resistência. Um dos modelos mais novos, batizados por eles de Shahin, que significa falcão em árabe, foi implantado pela primeira vez nesse mês. Segundo ele relata, esse drone, que é barato, mas super eficaz, causou grandes estragos ao desativar veículos militares do regime. Enquanto isso, o HTS também estava ajudando os rebeldes no sul. Desde o ano passado, começaram a dar conselhos sobre como criar uma sala de guerra unificada. O sul da Síria estava sob o controle do regime desde 2018, mas muitos líderes rebeldes tinham fugido para a Jordânia, onde continuavam se comunicando com seus grupos. Com a ajuda do HTS, 25 grupos rebeldes no sul uniram forças e começaram a coordenar suas ações com os rebeldes do norte. O plano era simples e audacioso: atacar Damasco simultaneamente de 2 frentes. Em novembro, o HTS decidiu que a hora tinha chegado. A ideia já não era só derrubar o regime de Assad, mas também mandar um recado claro para potências regionais como o Emirados Árabes e a Arábia Saudita, que estavam tentando normalizar relações com Assad depois de anos de isolamento diplomático. Além disso, o HTS queria acabar com os intensos ataques aéreos que vinham devastando o noroeste da Síria e aproveitar que os aliados internacionais de Assad estavam ocupados com outras crises. A Rússia, que era a principal responsável pelos ataques aéreos, estava atolada na guerra da Ucrânia. E o Irã, junto com o Hezbollah, que fornecia umas tropas terrestres mais ferozes de Assad, estavam lidando com combates pesados contra Israel. Foi nesse contexto que o HTS viu uma brecha estratégica e decidiu agir.
A operação começou no dia 29 de novembro, com os rebeldes entrando em Alepo, a segunda maior cidade da Síria. Segundo eles, as forças do Hezbollah até tentaram defender a cidade, mas no final acabaram recuando. Ele diz que foi uma queda rápida e impressionante, especialmente considerando que o regime de Assad levou 4 anos para recuperar Alepo dos rebeldes em 2016. O líder do HTS explicou que essa vitória tinha um peso simbólico gigantesco. Segundo ele, havia uma crença, baseada em precedentes históricos, de que Damasco não pode cair até que Alepo caia primeiro. Depois de Alepo, o avanço rebelde no norte virou uma avalanche. 4 dias depois, eles tomaram Ramá e, no dia 7 de dezembro, começaram a ofensiva em Homs, outra cidade estratégica. Gente, e eles tomaram Homs em questão de horas. Enquanto isso, no sul, os rebeldes estavam tão empolgados com as vitórias no norte que começaram sua própria ofensiva antes do previsto. Eles expulsaram o exército sírio de Dará e avançaram em direção a Damasco. A coordenação entre o norte e o sul era impressionante, mas a velocidade dos avanços no sul foi tão grande que os rebeldes chegaram à capital antes mesmo do HTS. E aí veio o momento que marcou o fim de uma era, né? No dia 8 de dezembro, Bashar al-Assad fugiu do país, marcando o colapso do regime. Alawi, que antes da guerra era engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Damasco e foi forçado a se refugiar em Idlib junto com sua família, disse que vai assumir um papel no novo governo civil. Mas ele deixou claro que a construção de um novo país vai ser uma tarefa bem difícil. Um dos maiores receios vem das minorias religiosas, que temem que o HTS, que é um grupo islamista, acabe impondo sua própria ideologia. E como eu sei que vocês sabem, a Síria é formada por diferentes grupos e religiões, incluindo aí até mesmo cristãos, como os maronitas, jacobitas, ortodoxos gregos de Antioquia. Bom, mas sobre isso, Alawi disse que as minorias também são parte da nação síria e têm o direito de praticar seus rituais, educação e acessar serviços como qualquer outro cidadão sírio. Segundo ele, foi o regime de Assad que alimentou a divisão e que eles estariam tentando o máximo possível construir pontes para superar essas barreiras. Gente, uma coisa é uma entrevista politicamente calculada e outra é a realidade das contradições e do caldeirão de grupos que disputam o poder e, em alguns momentos, representam diferentes potências estrangeiras. É o caso dos curdos. Como vocês viram, essa semana as forças democráticas sírias, lideradas pelos curdos, receberam ajuda dos Estados Unidos depois de sofrerem ataques da coalizão rebelde que conta com o apoio da Turquia. O grupo acabou se retirando da cidade de Deir ez-Zor, no leste do território sírio. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.